Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa lição de número 9 da nossa revista da faixa etária de jovens. Hoje estaremos estudando a seguinte lição: Habitando no esconderijo do Altíssimo. Teremos o nosso texto bíblico baseado no Salmo de número 91. Estamos durante esses 3 meses estudando encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, todo o conjunto das nossas 13 lições da revista de jovens são baseadas nos Salmos, em alguns Salmos que são importantes aqui para este momento, para a aplicação do ensino da Palavra de Deus. Salmo 91, versículo 1, muito conhecido por todos, nos diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Resumo da nossa lição: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Salmo de número 91, do versículo 1 ao 16. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Os que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A temática desta lição é o Salmo 91. Salmo 91, que é um dos salmos mais queridos de nossas igrejas e até mesmo de pessoas não crentes. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza daquele que é fiel. Sua consequente promessa de livramento é um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Então, a lição começa nos falando sobre o Senhor ser a nossa fortaleza, mas Ele é a fortaleza do fiel. O texto é muito claro quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O texto não está dizendo, por exemplo, o seguinte: aquele que lê este salmo estará seguro e protegido do mal. Não. O texto não está dizendo que aquele que ler o salmo está guardado e protegido. Pelo contrário, o texto diz: aquele que habita, aquele que reside, aquele que mora, aquele que está sempre nos pés do Senhor, habitando, descansando à sombra do Onipotente Deus Todo-Poderoso. Então fala-se de quê? Fala de um relacionamento sincero com Deus. Só estaremos realmente seguros, guardados e protegidos, estando nós em um relacionamento sincero com o nosso Deus. Primeiro tópico: Deus como o nosso refúgio e fortaleza. Nesta lição, a gente vai estar classificando a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Primeira,
Primeira parte, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Segunda parte, experimentando o livramento do Senhor. E a terceira parte, apegados ao Senhor. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhança com o Salmo 23 e também com o Salmo 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo. E segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, verso 31 ao versículo de número 39. Neste aspecto, o cristão lê e canta esse salmo, buscando em Deus proteção em tempos de perigos físicos, também de perigos espirituais. Mais uma vez, reforço o que falei anteriormente, que este salmo não é apenas um cântico, como uma música, uma poesia, mas que tem uma verdade muito importante, deixado bem claro já no início do salmo. É um salmo onde as pessoas colocam muita confiança, porém é necessário entendermos o que esse texto está dizendo. O texto está falando de um relacionamento sincero da pessoa com Deus, e que quando existe esse relacionamento sincero da pessoa, do ser humano com Deus, então este salmo vai se cumprir na vida dessa pessoa. Entende? Não é somente dizer assim, eu confio, nem é somente dizer assim, eu vou deixar minha Bíblia aberta em cima da mesa, na estante, no armário, seja onde for que você deixe. Não é somente simplesmente dizer assim, eu vou ler este salmo ao sair de casa, vou ler este salmo ao chegar em casa. O texto é claro, o próprio salmo está dizendo, aquele que habita, aquele que reside, aquele que está, aquele que se importa, aquele que prefere estar com Deus, esse certamente descansará à sombra do Onipotente, porque Deus será a sua proteção. O Deus soberano, segundo o subtópico. Nos versículos 1 e 2, podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Aquele que habita e ele é o meu Deus. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente, descansará, remontam à ideia de plena segurança em Deus. Nós nos escondemos em alguém que é altíssimo, quer dizer, está acima de tudo e de todos. Descansamos à sua sombra, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas, Isto é segurança. Nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou dos seus seguidores. Uma fé robusta, uma fé firme, um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro. Porque fé sem relacionamento não existe, A fé sempre vai estar inclinando o ser humano a se relacionar melhor com o seu Criador. Mateus 17, vamos ler um versículo? Versículo de número 17 está escrito o seguinte: Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Diante da incredulidade dos seus discípulos e da sua incapacidade de lidar com pessoas dominadas pelo mal. E aí o que aconteceu? Jesus repreendeu o demônio, saiu daquele rapaz, daquela pessoa, e desde aquela hora o menino sarou. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com Ele, se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra. Pode confiar plenamente no Senhor
E essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito com o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais a nossa confiança nele vai aumentar. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e também cristã inegociável na história da igreja e com impacto profundo na qualidade da vida espiritual dos crentes. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico, de uma herança de fé legada pelos primeiros pais, principalmente não poderá declarar, por exemplo, o que Salmo 91, versículo 2 diz: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confiarei porque Ele, nosso Senhor, é soberano. Refúgio e fortaleza, terceiro subtópico do tópico 1. O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declara o salmo, que declama o salmo. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e, ao mesmo tempo, podemos estar firmes nele. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 9, na versão NAA, Nova Almeida atualizada, diz: seja forte e corajoso. Tiago 5 e 8 também encontramos: fortalecei os vossos corações. João, capítulo 16, versículo 33, também diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São textos que estimulam a nossa confiança total no Senhor. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança, resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por isso podemos dizer, como diz o Salmo 91, versículo 2, Ele é a minha fortaleza. Tópico de número 2, experimentando o livramento do Senhor. Livramento dos homens maus e também das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel, que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, que é chamado de laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, bem como dos perigos de enfermidade, quando fala o seguinte: peste que anda na escuridade, mortandade que assola o meio-dia. Os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma recompensa de juízo, mas o justo, que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Veja a necessidade de nós todos vivermos em fidelidade com Deus. Torno a repetir, não basta recitar o salmo, não basta cantar o salmo, não é suficiente a Bíblia aberta na estante no Salmo 91, não é suficiente se não assumimos um compromisso de viver fielmente ao Senhor nosso Deus. Por outro lado, quando vivemos fielmente ao Senhor, Deus se encarrega de fazer se cumprir esta palavra em nossas vidas. Segundo o subtópico, triunfando na batalha. Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus. Quando está escrito no versículo 9, o Senhor como refúgio
e o Altíssimo como habitação. A praga no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito. Ou seja, Deus livraria o seu povo como fez lá no Egito. Os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina do mundo espiritual no mundo físico por meio de anjos. Note que no Novo Testamento, Satanás usou esses dois versículos para tentar nosso Senhor, distorcendo completamente o sentido, como aparece em Mateus 4, verso 6. Só que em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devem se expor deliberadamente aos perigos. Entende? Quando o salmista diz que aos anjos dará ordem ao nosso respeito, né, para nos guardar, nos segurar pela mão, para não tropeçarmos com uma pedra e tal, isso não me dá direito de ultrapassar os limites humanos, na confiança de que um anjo de Deus vai vir me socorrer. Isso não me dá direito de colar o punho da minha moto, né, levando o ponteiro a passar de 120 por hora. Não, eu posso colar o punho da moto porque o Senhor disse que enviaria os anjos para me socorrer. Entende? Eu posso pular, vacilar em cima do teto de uma casa porque Deus disse que me guardaria. Não é dessa maneira, não é dessa forma, né? O texto aqui está falando de algo que nós não conseguimos nos defender e que o Senhor, por amor a nós, envia seus anjos para nos livrar. Entende? Mas eu posso me defender, eu posso evitar de colar o punho da moto. Eu posso evitar isso. Entende? Eu posso evitar outras e outras situações, né, que está no meu poder de decisão, fazê-las ou deixar de fazê-las. Entende? Eu não posso utilizar-me desse texto bíblico para dar vazão aos meus caprichos, porque na verdade não vai ter anjo para me proteger. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu não posso usar a palavra de Deus como uma ferramenta ao meu serviço de qualquer forma, de qualquer maneira, simplesmente porque eu quero. A palavra é a palavra de Deus e foi deixada escrita para nós, para que a gente possa viver por meio dela, ser submisso a ela, nos inclinarmos para o que ela diz, para o seu propósito original. Então, o salmista, ele não está sendo usado por Deus aqui para ensinar os crentes a se expor a perigos. E, finalmente, o texto vai falar no versículo 13 sobre o leão e a cobra. Trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superarem. Quer dizer, são forças, são poderes que nós não temos nada a fazer para nos defender deles. Mas se nós amamos ao nosso Deus e a Ele nos sujeitamos, se cremos no sacrifício de Cristo na cruz e andamos após esse Jesus, seguindo seus passos, então o Senhor nos livrará, o Senhor nos guardará e nos protegerá. Um olhar mais profundo ao nosso terceiro subtópico. Precisamos ressaltar que o salmista se refere, de modo geral, à relação do fiel com o Deus soberano. Entretanto, concordo, com o pastor George Wood. Ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. Como diz o Salmo 73, versículo 14. Conforme lemos no livro de Jó, na Bíblia, além de experiência concreta de exemplos que nos mostram isso. Certamente, você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença até mesmo incurável ou chegar a falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolam o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé na Bíblia, como aparece em Hebreus capítulo 11, verso 35 ao 40. Não há como negar o sofrimento na vida. Isso não quer dizer falta de fé,
ou falta de fidelidade por parte do cristão, nem tampouco irresponsabilidade de Deus, né? O saudoso pastor George Wood nos deu uma ótima chave para lermos o Salmo 91, que é aqui, por exemplo, Romanos 8, verso 31 ao 39. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo. Entretanto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus, como está escrito aqui em 2 Coríntios 5, versículo de número 1. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem mesmo o padecimento físico. Temos experimentado todos os dias os livramentos e a proteção do Senhor, mas, às vezes, pode nos acontecer algum infortúnio. Isso não significa que Deus nos deu as costas, nem tampouco que estamos em um estado de infidelidade terrível, nem que o inimigo se apoderou de nós. Isso faz parte, né, da vida do ser humano, de uma forma ou de outra. Não sabemos dizer os porquês de tudo, porque Deus, na sua soberania e sabedoria, não perde o controle da vida humana. Uma coisa é fato: nada vai nos separar do amor de Deus. E isto é o que nos garante de realmente chegarmos um dia a um ponto em que realmente não teremos nenhum sofrimento, nenhuma lágrima correrá dos nossos olhos, nenhuma dor, nenhuma perturbação. Aí sim, ao estarmos na presença de Deus, completamente redimidos, completamente transformados, não haverá mais essas coisas que sucedem sobre a vida dos seres humanos hoje. Terceiro e último ponto: apegados com o Senhor. Primeiro subtópico: tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo de número 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isto está em Oséias, capítulo de número 6 e versículo de número 3. É um exercício bem interessante, porque é incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia, a palavra de Deus. Então, esta é a fonte inesgotável de conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. E outra coisa: conhecer e prosseguir em conhecer fala de relacionamento, não de um aproveitamento de momento. Eu me acheguei a Deus para receber uma bênção, após recebê-la, vou embora. Não. Conhecer e prosseguir em conhecer fala de caminhar com Deus a vida toda. Tempo, segundo o subtópico, tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este o responderá, e na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Que maravilha perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Como diz Jeremias capítulo 33, de versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você pode e deve desfrutar desta rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus. Quem o experimenta na oração não duvida jamais de sua poderosa ação. É muito importante orar.
Novamente falo que orar não é apenas falar com Deus em busca de algo, mas uma maneira de nos mantermos mais próximos dele por algum tempo. Desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação, recobrando o prudente conselho do pastor George Wood. A promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima, sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor e ame-o de todo o seu coração. Conclusão. Nesta lição estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então não deixe a preocupação e o medo dominar seu coração. Confie no Senhor inteiramente. Deus abençoe a tua vida.